Olá, eu sou o professor Valdeci Paraguaçu e você irá assistir agora a palestra de abertura do 6º Encontro Brasileiro de Espectroscopia Raman, realizado em Belém do Pará, no período de 1 a 4 de dezembro de 2019. Tivemos nesta noite como convidado especial o professor Luiz Fernando Capa de Oliveira, que é pesquisador 1C do CNPq, professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora e ao longo de sua carreira tem dado importantes contribuições para a área de espectroscopia vibracional no Brasil. Espero que vocês gostem. 30, 150 e a gente já está em 200 e tantos participantes, né? E crescendo, graças a essas pessoas que têm colocado para funcionar. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Eu aqui agradeço. Boa noite. Boa noite. E agradeço imensamente esse convite de ter a oportunidade de fazer essa palestra para vocês. O próprio Valdeci já comentou, né? A gente está na lida faz algum tempo e venho participando desde o primeiro evento. Já dei seminários em todos os eventos, mas não tinha tido essa oportunidade ainda, né, de falar com vocês acerca do meu trabalho com esta amplitude, né, de falar aqui na abertura, né? Podemos colocar? Tá. Então tá aí, né? Luiz Fernando Capa de Oliveira, seu nome mesmo. E quando o Valdeci comentou comigo, né, a possibilidade da gente fazer esse seminário, eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês, além de falar um pouco de ciência, né, do trabalho que eu faço, né, eu resolvi também falar um pouquinho sobre o contexto histórico, não apenas da técnica, né, aqui no país, mas dos eventos, né, dos encontros anteriores, né. Eu acho que relembrar um pouco da história fazer com que a gente saia dessa mesmice que a gente vive, né? Conhecer a história é muito importante, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, de um contexto histórico, né, dentro da situação em que a gente tem não apenas o evento, né, o Embraer, mas a espectroscopia Raman, né, como um todo. E isso é importante, né? A gente acabou de ver uma situação como essa, né? O professor Valdeci comentando de um dos vieses, né, envolvidos na questão do trabalho em espectroscopia Raman aqui no Brasil, né? Todo mundo conhece, né, o bonitão aí, o professor Raman, né? O que aconteceu foi que no início do século XX, com toda a potencialidade dos trabalhos na área de física, colega, né, o Smeckel, desenvolveu todo um fundamento teórico sobre o efeito do espalhamento inelástico. Está lá a data, né, 1923. E na sequência, o Raman, né, trabalhando já na Índia, né, depois da volta do seu doutorado, né, publicou uma série de experimentos em que ele demonstrava a existência de um novo efeito, de uma nova modalidade, né? Publicou esse trabalho em 1928 e ele foi tão bem recebido pela comunidade científica e foi tão impactante, né, que ele recebeu o prêmio Nobel apenas 2 anos depois do reconhecimento do trabalho dele. Isso não existe outro exemplo como esse. Isso é uma questão de importância e de honra para a gente que trabalha no meio, né? Mas a própria professora Dalva comentou aqui, né, e eu indico a vocês, não percam essa pequena chábula, né, que a Dalva vai dar para a gente sobre história, né? Mas em 1940, Hans Steinreich, um judeu alemão, veio fugido lá do governo de direita, né? Não vou entrar nesses detalhes, né? Mas ele veio parar no Brasil, e aqui no Brasil ele começou a desenvolver trabalhos na área de espectroscopia. Ele tinha formação na área, né, de fotografia, né? E ele montou um laboratório em espectroscopia. Ele tinha um assistente chamado Oswaldo Sala, né? E eles, nos anos 50,
desenvolveram uma série de fontes diferentes de luz para obter espectros Raman, e por mais de 10 anos o laboratório em São Paulo foi o grande líder mundial em produção de trabalhos básicos em espectroscopia Raman. Isso é fundamental, vejam, líder mundial, né? O principal laboratório do mundo. Ok? Aí, logicamente, por uma série de motivos, né? O principal deles aconteceu o advento do uso do laser como fonte de radiação, né? E o uso do laser foi outra contribuição brasileira, né? Foi um comentário feito aqui. O Sérgio Porto, trabalhando na época nos Estados Unidos, publicou o primeiro artigo envolvendo a obtenção de espectro Raman com fonte laser. Tá? O Sérgio Porto se aposentou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, foi trabalhar na Unicamp, e um cara foi fazer o doutorado com ele, chamado Josué Mendes. Né? E aí a gente tem, né, um círculo fechado. Né? A contribuição na área de química com Stanley Reich e Sala, e a contribuição na área física com o Sérgio Porto e Josué Mendes. Né? E daí saiu todo o contexto que a gente conhece hoje da espectroscopia Raman no Brasil. Né? Com essas duas vertentes, a vertente química e a vertente física de trabalho. Né? No principal evento de espectroscopia Raman do planeta, que é o ICORS, né, International Conference on Raman Spectroscopy, em 2008, a gente acabou se encontrando no aeroporto, um grupo de brasileiros voltando desse evento, e a gente combinou de tentar montar, né, um encontro brasileiro de espectroscopia. Em 2009 saiu o primeiro. Né? E aí tem um pouquinho da história desses encontros. Né? O primeiro deles em Águas de São Pedro, depois em Belo Horizonte, Fortaleza, Juiz de Fora, Campos do Jordão, e hoje a gente está começando esse nosso evento aqui. Né? E é uma satisfação enorme poder mostrar aqui as pessoas que deram as palestras de abertura em cada um desses eventos. Em 2009, o professor Sala, Oswaldo Sala, aquele mesmo que eu acabei de comentar, que nos anos 50 fazia trabalhos, né, de importância fundamental. Né? No segundo evento, Marcos Pimenta. É impressionante, né? Não dá para falar aqui das contribuições do professor Marcos. Né? Na sequência, o professor Aldo Jório. Todo mundo conhece, né? Não tenho aqui palavras para falar sobre as contribuições do Aldo. Né? Na sequência, a professora Márcia Temperini, do Instituto de Química da USP, formadora de um grupo enorme de pesquisadores com contribuições enormes na área de intensificação de sinal SERS. Né? E depois, no último evento, o professor Carlos Lenz, da Física da Unicamp. Né? Quem lembra do seminário dele, né, deve lembrar com saudade ele falando da sexta onda. Né? Ou quinta onda, mas era alguma onda, né? Então, é claro que no próximo evento, se alguém for usar isso aqui, vai ter uma outra foto, né? E para mim, né, é a honra das honras, né? Poder estar fazendo isso aqui com vocês, né? E, como eu comentei, na verdade eu vou tentar aqui rapidamente fazer uma pequena brincadeira entre a minha vida científica, o meu trabalho, né? E o que eu posso trazer para vocês de contribuição. Vejam, né? Eu não sou Oswaldo Sala, eu não sou Marcos Pimenta, eu não sou Aldo Jório, nem Márcia Temperini, nem Carlos Lenz, eu sou Luiz Fernando. Né? Eu venho de uma obscura universidade no interior do Brasil. Né? Eu passei de alguém que possivelmente teria um futuro brilhante enquanto era pós-doc, né? Para isso aqui. Né? Sou professor em Juiz de Fora. Né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas se forem olhar no mapa, né? Vocês vão ver um lugarzinho que fica lá no interior de Minas. Né? Mas mesmo assim foi possível fazer trabalhos de qualidade, né? Foi possível fazer ciência, né? Com confiança, né? E é essa mensagem que eu vou trazer aqui para vocês. No fim a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Eu comecei meu doutorado trabalhando no laboratório do Instituto de Química da USP, laboratório de espectroscopia molecular. Né? Em 91 eu defendi meu doutorado. Né? Durante 3 anos, entre 91 e 1993, eu fui bolsista de pós-doc, e eu esgotei naquela época todas as possibilidades de bolsa. Eu tive uma bolsa do CNPq, uma bolsa da FAPESP, acabou, dancei. Né? E aí, em 94, apareceu, né, um anjo na minha vida, que me ofereceu uma bolsa de
Na época era de pesquisador visitante, eu fui parar na UFMG. Né? Fui trabalhar no departamento de Química da UFMG e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Marcos Pimenta e de poder trabalhar um pouco no laboratório dele. Né? Em 1995 eu fui contratado, foi um erro que eles fizeram, me contrataram de Juiz de Fora. Né? Piorou depois, né? Porque por cima contrataram a minha esposa junto. Né? Então, essa é uma foto do dia da defesa da minha tese, né? Isso é uma visão brilhante para mim, nostálgica, né? E ali do meu lado, né? Eu tenho... O que eu apertei, né? Quem vier na sequência não aperte o botão escape aqui no negócio, que vai isso. Como bom... aqui, né? Eu saio de casa de manhã com pendrive, eu tenho 2 seminários, né? Eu tenho um laser point, vai que eu entro na padaria e preciso dar um seminário, né? Então, já estou preparado. Mas, esse aqui é Paulo Sérgio Santos, que foi meu orientador, o professor João Rubim, meu co-orientador, esse barbudo feio aqui, continua sendo, só mudou a cor da barba, sou eu. Né? E esses são alguns dos trabalhos, né, que surgiram do meu doutorado. Esse aí em particular eu quero chamar a atenção, né, não pelo trabalho em si, mas pelo contexto do trabalho. Se vocês olharem, aqui está a parte experimental, né, e o instrumento que a gente usou, um Jarrewatt 130, duplo monocromador, com detetor com contagem de fóton. Né. Eu tenho certeza absoluta que 99% de vocês não sabem o que é isso. Né? Porque é um instrumento que não existe mais hoje, né? Todo mundo hoje usa microscópio, CCD, né? Laser de estado sólido. Talvez eu sou o pessoal do laboratório e a velha, mais velha, guarda mesmo, né? Para se lembrar disso, né? E aí é interessante, né? Porque esse instrumento tinha um registrador XY. Alguém já viu um negócio desse? Certo? Pois é, né? Aí a gente começa a separar o joio do trigo, né? A moçada que já viu isso realmente está se aposentando, já se aposentou, coisas do tipo, né? E um bom espectro a gente tirava, né, com alguma coisa em torno de 30 a 40 minutos, e o espectro era marcado num papel com uma caneta, tá certo? E o espectro de 200 centímetros a menos 1 a 2000, que era a faixa que a gente tirava, tinha aproximadamente 2 metros. Né? E aí o que a gente tinha que fazer, a gente cortava esse papel em folhas do tipo A5, porque a gente tinha uma máquina Xerox que suportava o tamanho de um papel A5 para fazer uma Xerox reduzida de 80%, e a gente depois ia juntando esses pedaços para montar esses espectros aqui, copiados em papel vegetal, um por um. Né? Então, quando a gente fala essas coisas, a gente fica imaginando, né? Que coisa pré-histórica é mesmo, né? Era assim que a gente fazia. É pior ainda, porque antes disso tinha as placas fotográficas, né? O que o Raman fez, né? Mas a gente, para fazer uma figura dessa aqui, eram dias de trabalho. Né? Hoje a gente no Word, com um bom equipamento microscópio, né? Você faz em 10, 15 minutos esses espectros, e você bota no Word e uma manhã você tem aí a figura 1 do seu trabalho, né? Mas o mais legal foi que eu tentei achar uma figura, né, referente. Foi. Né? Esse aqui é o instrumento. Aliás, eu tirei essa foto do eBay. Quem quiser comprar um Jarrewatt, né, está lá oferecido, não viu o valor. Tá? Então esse aí é o espectrômetro duplo monocromador, tá certo? Por aqui era a entrada do laser. Aqui tinha a fotomultiplicadora, aqui a tampa da caixa de amostra, tá certo? E acoplado a esse instrumento tinha um registrador XY que a gente fazia o registro dos espectros. Então, até o ano de 1991, era esse tipo de trabalho que a gente fazia usando esse tipo de instrumentação. Tá ok? Isso é só para a gente ter um caráter um pouco mais histórico. No período de 91 a 94, em que eu estive como pós-doc no laboratório em São Paulo, esse é um dos trabalhos mais legais que a gente fez, que eu considero particularmente, mas eu tenho 2 citações apenas desse trabalho. Né? Porque
isso aqui foi publicado numa revista, na Espectroquímica Acta, num ano em que, até hoje, a gente ainda não tem DOI no trabalho. Né? Ele não está disponível como documento eletrônico, então ninguém conhece. Tá? Então, onde eu vou, onde eu posso, eu falo desse trabalho porque eu acho ele muito legal. Né? Seja como for, né? O que a gente fez foi um estudo de estado sólido de reações entre sistemas orgânicos do tipo doador-aceptor. Né? Então está aí, né, um desses trabalhos. E um outro trabalho muito legal que a gente fez nessa época envolveu aqui o nosso amigo Norma, né, o professor Norberto, da Federal da ABC, em que a gente fez um trabalho bastante clássico, né, de alguma coisa ligada ao íon uranila, né? E o íon uranila, de tão pesado que ele é considerado como uma parede de massa infinita. Então a gente pode fazer toda a aplicação do modelo do oscilador harmônico clássico, né, para estudar esse sistema. Né? Então estão aí os espectros. Ok. Né? Esse trabalho aqui eu já fiz na época que eu estava como pesquisador no departamento de Química, né? Na UFMG. Então, o meu interesse aqui é Departamento de Química, UFMG, já trabalhando lá com o professor Carlos Alberto Filgueiras e o Marcos Pimenta. Né? É bem legal porque foi o último trabalho que eu fiz, ainda como pesquisador, né, sem estar vinculado a uma universidade. E, em 1995, fui contratado em Juiz de Fora. E é muito legal porque eu cheguei em Juiz de Fora, uma universidade pequena, né, e me deram uma caixa de giz como instrumento de trabalho. Né? Eu acho que esse é o tipo de situação que a maior parte de nós aqui já passou, o pessoal que tem um pouco mais de vivência, né? E a caixa de giz era o único instrumento de trabalho que eu tinha no lugar. Não tinha mais nada o que fazer. Na verdade, a gente tinha um instrumento que fazia medida no V visível, ponto a ponto, de 250 mil nanômetros. Era o único instrumento científico que a gente tinha na época, né? E esse trabalho, então, o que a gente fazia? A gente fazia algumas coisas básicas em Juiz de Fora e eu ia para algum lugar fazer medida. Que lugar que era esse? O lugar que eu tinha o apoio, o Laboratório de Espectroscopia Molecular da USP, em São Paulo. O mais interessante nesse trabalho aqui é que a gente fez um estudo com pixina. Pixina é o corante, é o caroteiro que tem no urucum. Na verdade, na porta de entrada do nosso prédio, lá em Juiz de Fora, tinha um pé de urucum. Né? E toda vez que eu passava tinha aquelas manchas vermelhas no chão. Eu falei, poxa, não é possível, né? E a gente acabou pegando esse corante para fazer um estudo e envolvendo colegas do departamento de física que fizeram cálculo e pessoas de São Paulo que nos ajudou a fazer as medidas. Né? Um outro trabalho envolvendo o urucum, né? E esse foi o primeiro trabalho envolvendo uma sequência que eu trouxe sobre o doutorado, né? Que é com os íons oxocarbonos, íon croconato, né? Do mesmo jeito. Né? A gente fazia parte pequena do trabalho em Juiz de Fora e eu ia para São Paulo para fazer medida. Né? Está aí a estrutura do derivado de óxido de carbono, né? Os espectros obtidos. Né? Nesse período também, um dos trabalhos que eu considero mais bonitos que a gente fez, né? Que eu imagino que boa parte de vocês devem conhecer, que foi o uso da técnica de espectroscopia Raman nos anos 90 para caracterizar pigmentos de um quadro de uma pintura áurea do Cândido Portinari. Né? Então, está aí o quadro do Portinari antes da restauração. Né? E o que a gente fez foi obter os espectros Raman de partes do quadro para mostrar que diferentes pigmentos foram utilizados. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho a presença de lápis lazuli como forma do azul. Lembra que eu estou falando que essa foto aqui é de antes da restauração, né? Então essa cor marrom aí é do verniz que tem sobre a pintura. E por uma parte do quadro, o azul que tinha não era lápis lazuli, era azul da Prússia, né? O que mostra que o quadro foi restaurado, né? De uma maneira em que você tem um pigmento que é diferente do pigmento utilizado originalmente pelo autor da obra. Né? De novo, a professora Dalva deve dar uma
Você vai dar um seminário, não vai, Dalva? Não. Né? Mas a professora Dalva é hoje uma grande especialista, a professora Dalva Faria, de São Paulo, e ela pode trazer mais informações para vocês, né, sobre esse tipo de trabalho. Né? Um outro trabalho que foi muito legal, que a gente fez no Juiz de Fora, né, foi estudar o corante do pau-brasil. Né? Então esse trabalho foi planejado, a gente tentou publicar esse artigo no ano 2000, né, que era a comemoração dos 500 anos da independência do Brasil, né, do descobrimento, perdão. Né? Mas deu tudo errado, a gente só publicou em 2002. Né? É até uma história engraçada. Eu arrumei um pedaço que eu achava que era de madeira de pau-brasil, eu fiz todo o trabalho, isolei o corante, consegui fazer as medidas, e depois do corante isolado e purificado, que eu descobri que ele não era, né, o corante do pau-brasil. Na verdade, a madeira não era de pau-brasil. Né? Passei mais de um ano trabalhando com isso. Mas aí eu consegui um pedaço de pau-brasil e fiz esse trabalho, né, de novo, fazendo uma parte do trabalho de Juiz de Fora e boa parte do trabalho espectroscópico lá em São Paulo, no laboratório de espectroscopia molecular. A gente publicou, né, uma sequência desses trabalhos, isso aqui depois eu fiz, já estando na Inglaterra, né, em que a gente usou a espectroscopia Raman para diferenciar 4 espécies diferentes de árvores que se chamam pau-brasil pelo planeta. Né? A gente tem uma espécie de pau-brasil aqui no Brasil, tem uma espécie na América do Norte e tem 2 espécies na Ásia. Todas elas são conhecidas como pau-brasil, e o que varia em cada uma dessas espécies é a quantidade que a gente tem de corante, de brasileína e brasilina. Tá ok? E aí estão os espectros Raman dos 2 corantes isolados, brasilina, né, e brasileína, que é a forma oxidada. Né? Ou seja, tem uma C dupla O que aparece como uma segunda banda que tem aqui. Né? Aqui tem uma foto da madeira, né, do tronco da árvore de pau-brasil, que eu peguei na internet, né, só para mostrar. Em 2001 eu fui parar na Universidade de Praga, fui fazer um estágio, passei um tempo lá, né, e fui trabalhar com o professor Howell Edwards, talvez o grande especialista nessa área de aplicação de espectroscopia, Raman, nos mais variados tipos de sistemas. Né? E desse estágio a gente publicou muitos artigos e fez muita coisa, né? Por exemplo, estudando líquens. Né? Quando houver a próxima guerra mundial, se for uma guerra atômica, vão sobrar 2 coisas no planeta: barata e líquen. Né? Barata é difícil de prender na frente do equipamento, mas líquen dá. Né? Então, nós estamos estudando líquens para tentar entender qual é a química, né, e qual é a estratégia de vida de cada uma dessas espécies. Então, como, né, o trabalho começou aí, mas se estende até hoje. Né? O ano passado, uma aluna de doutorado defendeu seu trabalho trabalhando com líquens, né, Rafaela Fernandes. Então a gente tem trabalhado bastante nesse tema. Né? E aí a gente pode ver, perdão, né? Deixa pra lá. Né? Um outro trabalho muito legal que a gente fez nessa época foi estudar mel. Né? E é muito engraçado porque todo mundo fica achando que mel é mel, né? Mas não, né? Cada um tem sua peculiaridade, porque diferentes méis produzidos por diferentes espécies de abelhas contêm diferentes quantidades de açúcares. E em diferentes quantidades de açúcares você encontra diferentes assinaturas no espectro Raman. Então a gente tem aqui uma figura que mostra, né, o espectro de frutose, glicose, sacarose e de um mel de abelha jataí. Né? E vocês podem ver que os 4 espectros são distintos, ou seja, visualmente você consegue fazer uma diferenciação. Né? É claro que você pode usar quinometria, você pode usar outras ferramentas, né? Mas mesmo inicialmente você já consegue ter uma ideia. Por exemplo, sobre a adulteração de mel. Se você adultera mel colocando sacarose ou colocando açúcares específicos. Tá ok? Então esse trabalho foi muito interessante. Tem uma história fantástica atrás desse trabalho, porque quem trabalhava com mel era a minha esposa. Né? E ela é especialista na área de separações, ela trabalha com a área de floresta capilar.
E a gente acabou roubando as amostras dela para fazer o trabalho. Né? E aí, no fim, ela acabou participando. Né? Está aí, Rosana Colombar. Né? Mas foi uma enorme sacanagem, porque no fim eu era aluno de iniciação científica dela. Né? Ela ficava me mandando fazer isso, fazer aquilo, e todo o resultado que eu trazia não era bom o suficiente. Né? Até a hora que eu me revoltei, quase deu errado. Mas no fim deu certo, a gente publicou o trabalho. Né? Todos os MEs brasileiros que a gente levou para fazer a caracterização. Né? Um outro trabalho com amostras do Polo Sul, né? O laboratório do professor Edwards em Bradford, na Inglaterra, recebia amostras do planeta de todos os lugares para fazer análise. Esse não foi diferente, né? O que a gente fez foi isso, né? O pessoal do British Survey faz a escavação em diferentes lugares, né? Na Antártica. Isso aqui é uma amostra que eles recolhem ao pó, né? Um pedaço do lago, do lugar congelado, e era disso aqui que a gente tirava o espectro para estudar, né, a influência dos possíveis sistemas orgânicos que permeiam essa estrutura. Então veja, os tais estromatolitos. Né? E a gente conseguiu fazer identificação de várias espécies, líquens, carotenos, né, e outros componentes químicos. Nós tivemos a chance de estudar também conchas, moluscos, né? Então é possível você caracterizar, né, os pigmentos presentes. No caso dessas conchas aqui, são conchas típicas das praias inglesas, mas, né, periwinkle e outras espécies, né? E a gente vê a presença de carotenos, né, como os pigmentos principais. Nesse outro trabalho, né, a gente estudou alguns produtos naturais, que podem ser chamados dessa maneira, né? Tanto o cacau, né, quanto o guaraná. Né? Ou seja, a ideia foi tentar identificar qualidade e quantidade nessas espécies químicas do ponto de vista da sua constituição, né? Do ponto de vista da existência de cafeína, teobromina ou teofilina, dependendo das amostras. Né? E todos esses trabalhos foram feitos até o ano de 2007. Então vejam, né? Eu fui contratado em 2005 em Juiz de Fora, e até 2007, todos os trabalhos que foram feitos, parte ou quase nada deles era feito em Juiz de Fora, porque a gente não tinha condição instrumental de trabalhar. Então o que eu fazia nessa época, basicamente, né, eu dependia da aviação cometa. Né? Eu não sei se aqui no norte vocês têm, né, a devida dimensão disso, mas o que eu fazia basicamente era botar as amostras no bolso, entrar num ônibus e viajar para algum lugar para fazer medida. Tá? Então, eu sempre que posso agradeço a aviação cometa, não sempre que eu agradeço, porque eu pagava minha passagem, né? Mas, né, a aviação cometa que me permitia sair de Juiz de Fora para ir principalmente a São Paulo ou para ir a algum outro lugar. Né? Algumas vezes a Inglaterra não era aviação cometa, mas... Né? E em 2007 eu tive a felicidade de conseguir ter um projeto grande aprovado e conseguir comprar um instrumento Raman e poder começar a montar o nosso grupo que a gente tem hoje em Juiz de Fora. Né? E a partir da aquisição da instrumentação, começar a ter alunos diretamente envolvidos em fazer as suas medidas e começar a trabalhar de verdade. Tá certo? Né? E aí a gente, a partir da montagem do laboratório, a gente pode começar a trabalhar nos mais variados tipos de sistemas, com algumas especificações maiores, principalmente do ponto de vista da biologia, né? De estudar sistemas biológicos. Né? Então, estudar moluscos, conchas, estudar corantes, estudar alimentos, estudar organismos marinhos. Eu não sei se todo mundo aqui tem a dimensão, mas Juiz de Fora, apesar de estar no interior, é o bairro mais distante do Rio de Janeiro. Né? É uma piadinha que a gente faz com eles, eles ficam muito bravos, né? O pessoal de Juiz de Fora.
Lá todo mundo se acha carioca. Né? Tem alguém de Juiz de Fora aqui? Não, né? Bom, então posso falar mal mesmo. Peço desculpas ao Tiago. Né? E aí, logicamente, a gente tenta, de alguma forma, fazer alguma coisa, algum estudo, algum trabalho que envolva mar. Né? Então, a gente estuda muito corais e esponjas de outros organismos marinhos. Né? Então, né, do ponto de vista das aplicações, aqui estão alguns dos sistemas que a gente estuda, os organismos marinhos, continuamos estudando líquens, produtos naturais, continua sendo um dos fortes, alimentos, a gente faz alguma coisa vinculado à arte e arqueologia, né? E os sistemas químicos específicos, né? Tanto o estudo de química supramolecular, quanto os chamados sistemas modelo. A gente planeja determinadas moléculas, determinados sistemas químicos, e vê de que forma esses sistemas respondem espectroscopicamente. Né? Esse aqui é um trabalho clássico, né? Foi o nosso primeiro trabalho publicado no estudo de corais, né? No qual, nesse estudo, a gente determinou a presença de pigmentos derivados de carotenos. Né? Então, foi essa espécie de coral, como Nefteia brasiliense, e o que a gente vê aqui, a cor laranja, né, desse coral deve-se à presença de uma xantina, né? Especificamente uma estrutura com 11 ligações duplas conjugadas. Né? Foi possível também identificar outras espécies químicas, mas o principal está diretamente relacionado a esses corantes. São muitos trabalhos. Né? A gente fez um conjunto enorme de estudos envolvendo compostos, né, derivados de organismos marinhos, né? Sempre em colaboração com uma colega lá do Departamento de Química, a professora Denise. Né? Moluscos e conchas, né? Esse aqui é um trabalho em conjunto com o pessoal do Instituto de Ciências Biológicas lá da UFJF. Eles têm lá um pequeno museu, que na verdade não é pequeno, é enorme, né? Uma quantidade absurda de conchas, né? E a gente consegue ter acesso a algumas delas para estudar. Nesse aqui a gente estudou conchas terrestres, né? São conchas desse tipo, né? São pomáceas que a gente chama. Né? E a gente vê, além da banda de carbonato, a presença de bandas de polienos conjugados. Né? E outro estudo bastante interessante, né? Envolveu um outro tipo de conchas marinhas, né? Mas que não tem, no caso dessas espécies, que são os clânculos, a gente não tem polienos conjugados, e sim estruturas que contêm grupo M. Né? Os espectros Raman mostram isso claramente. Né? Alimentos, isso aqui é muito interessante, um trabalho feito ainda de quando a Mariana era nossa estudante, né? Hoje a professora Mariana está no Departamento de Química da UFMG, e a gente fez um estudo desenvolvendo condições de análise para leite em pó. Isso é muito importante porque nós temos aí cerca de 5 mil municípios, né, no Brasil, e cada um desses municípios tem algum tipo de programa de aleitamento materno, e cada um desses municípios compra leite em pó, mas a grande maioria deles não recebe leite em pó, recebe alguma coisa que é adulterada em maior ou menor grau por outros constituintes. Né? E a gente fez um estudo para determinar a presença de constituintes, no caso aqui foi de soro de leite. Né? E é bastante simples da gente conseguir determinar, né, esse tipo de fraude, né, usando espectroscopia Raman. Né? É possível estudar outros alimentos? Cara, é possível estudar qualquer coisa, né? Isso é uma coisa importante da gente perceber. Se eu consigo colocar na frente do equipamento, eu consigo tirar um espectro, é possível de ser estudado, né? Esse é o grande barato da espectroscopia Raman. Aqui, no caso, o trabalho envolvendo chocolate, né? O mais legal desse trabalho, e teve briga no laboratório para quem fazia, né? Porque ao fim de cada análise, você pode comer a amostra, né? Quem que faz isso hoje? Ninguém, né? Então é uma coisa fantástica, tá certo? Então é possível de você identificar diferentes tipos de chocolate, chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, né?
que não pode levar o nome de chocolate, né? Porque não é chocolate, não é feito com cacau, né? E por aí vai. Então, é possível? É. Claro que é. Né? Esse aqui é fantástico, que teve no Embraer de Fortaleza, deve se lembrar, né? Da grande brincadeira. A gente apareceu com um trabalho em que a gente usava Raman para caracterizar salsicha. Né? E, logicamente, pegou, né? Salsicha do Luiz Fernando, né? Virou a brincadeira do Congresso, e a gente publicou na sequência, né? Então é possível sim, se você chegar em casa e tiver um pacote de salsicha aberto, e você não sabe que tipo de salsicha que é, leva para o seu laboratório, tira o espectro Raman e me manda, que eu vou te dizer se a salsicha é assim ou é assado, tá? E aí você tem os espectros, né, das diferentes salsichas, né? Spreadable cheese cara, você me fugiu lá. Requeijão, né? Requeijão é um produto tipicamente brasileiro, não tem em outro lugar, né? E a gente, por incrível que pareça, não tem uma metodologia aprovada, né, pelo Ministério da Agricultura e de Alimento acerca do que fazer com requeijão. E se vocês forem no mercado e começarem a olhar, tem requeijão de tudo quanto é jeito, forma, tipo e composição. Né? Mas é possível analisar o requeijão? Claro que é. Né? Tá aqui, a gente fez um trabalho, publicou recentemente, né? Usando a espectroscopia Raman para a gente caracterizar requeijão. Né? Café. Né? Quer saber se o café é bom? Né? Cara, antes de beber o café, tira o espectro Raman dele. Né? Certo? E a gente vai poder dizer para você se o café é bom, se vale a pena. Né? Claro que não é tão simples assim. Aqui a gente fez um estudo com café verde, né? Eu até hoje não consegui fazer nenhum trabalho com café já moído e torrado. Né? Mas a gente, nesse trabalho em particular, estudou o tempo de prateleira, né? A vida de prateleira, como a gente chama, de grãos de café verde. Né? Fazendo um trabalho, obtendo os espectros, fazendo as atribuições, né? E na verdade o que é importante nesse estudo aí não é a cafeína, é um antecessor, um precursor da cafeína, que é o cafeol. Né? É possível estudar alimentos, né? Principalmente se você tiver como foco alguns componentes básicos desses alimentos. Nesse trabalho a gente fez um estudo envolvendo 50 alimentos que têm presença de carotenos. É fantástico. Se vocês pegarem uma folha de alface e puserem no equipamento Raman e fizerem a medida, tem duas bandas desse espectro Raman. E essas duas bandas são de caroteno. Folha de alface e caroteno não combina, né? A alface é verde, né? É tão baixa a concentração que nem a cor você vê, mas o espectro você vê. Né? E tem não é uma briga, né, mas é uma intriga na literatura sobre a questão envolvendo carotenos e polienos conjugados. Né? E em função disso a gente fez um trabalho muito legal, também feito pela Rafaela Fernandes, né? Na época ela era nossa aluna de IC ainda, veja só. Né? Hoje doutora Rafaela. Né? Mas o que a gente fez foi sintetizar polienos conjugados para que a gente pudesse, né, ter a ideia de qual era a diferença espectroscópica entre essas espécies químicas e os carotenos, né? Fazendo tanto o estudo de Raman quanto de infravermelho dessas espécies. Continuamos a estudar líquens? Sim, continuamos. Né? Tem aí um trabalho que a gente publicou envolvendo o estudo de diferentes líquens, tanto do Brasil quanto da Antártida. Né? E está aqui, esse aqui é o líquen, é o... Não sei mais qual que é. Mas tá bom, é um líquen. Né? E o espectro Raman mostra a... De novo, cara. Apertei o escape. Né? Enquanto isso eu vou cantar para vocês de minha autoria. Já falei demais, né? Eu acho que a gente tem hoje um laboratório
laboratório bem montado, um laboratório bem estruturado, com diferentes equipamentos, com várias linhas laser, né? Que nos permite entrar de manhã com uma amostra e sair à noite com uma medida, né? Logicamente, isso permite que a gente faça, né, estudos, né? Chegamos, né? De diferentes espécies químicas, né, como a gente vem mostrando, né? Esse aqui é um estudo usando imagem Raman para estudar diferentes níqueis, né? Imagem Raman hoje é talvez o grande impacto que a gente tenha nos últimos anos, né? Tenho certeza que ninguém aqui se preocupa qual é a medida de ressonância magnética nuclear que está por trás de uma tomografia, né? E esse é o caminho que a espectroscopia Raman vai seguir, a gente acredita nisso, né? De que em tempos vindouros nós vamos ter imagem Raman ao invés de espectro, né? O caminho é muito longo até lá, mas a gente vai, né, com certeza. Esse é um outro trabalho que a gente fez com o Pau Brasil, né, mas recente. Esse aqui é um trabalho bem recente, foi publicado esse ano, né, estudando o Pau Pereira. Isso é muito interessante porque o Pau Pereira é uma árvore, né, cujos extratos, cujas tinturas do Pau Pereira são popularmente usados para problemas que envolvem desde uma encravada até câncer do cérebro, né? É fantástico, o Pau Pereira é bom para tudo, né? E o que a gente fez foi usar amostras obtidas da árvore, né, do próprio Pau Pereira, para fazer tanto as caracterizações por espectroscopia Raman, quanto as medidas por CERS, né, de qualidade e quantidade das tinturas, né? Ninguém tomou, né, que eu lembre, ninguém tomou, né, Pau Pereira, né? Mas mostra a potencialidade de uso da técnica, né, para a gente estudar. Esse aqui é um trabalho que a gente fez em colaboração com o professor Carlos, que vai falar amanhã, então eu nem vou ficar aqui falando muito, mas a ideia básica era tentar caracterizar os pigmentos usados numa bandeira histórica argentina, né? E a gente descobriu que essa bandeira tinha como azul o lápis lazuli, né? Então talvez a principal sugestão seja mudar a cor original da bandeira da Argentina, né? Sair daquele azul desmaiado para um azul, né? Mas eu acho que eles não vão gostar muito da ideia, né? Mas foi um trabalho muito legal porque nos permitiu caracterizar o amarelo, caracterizar o azul, caracterizar o tecido utilizado como seda, né? Esse aqui é o espectro da seda, por exemplo, não só da bandeira, como de várias amostras de seda, né, o espectro, e esse aí usando... Agora passou, né? O amarelo era a presença de crocoíta, né, que é cromato de chumbo, que é um amarelo, um pigmento amarelo muito utilizado, muito bonito, né? Um outro trabalho nessa área de arte e arqueologia, a gente teve acesso a estudar diferentes pigmentos de uma parede de uma igreja na Inglaterra, né, que tinha esses afrescos aí pintados, a gente acredita que sejam nomes de pessoas que foram enterradas na igreja, né? E todos esses vermelhos, não dá para ver direito, mas a cor das letras é vermelha, né? Foram feitos com óxido de ferro, né? Os tais sistemas modelo, né, os oxocarbonos, isso aqui é um livro que a gente publicou recentemente, né, sobre a química dos oxocarbonos. São essas estruturas, né, por isso eles são sistemas modelo, são sistemas que são altamente simétricos, e simetria para a gente em espectroscopia é tudo, né? Você tem um sistema altamente simétrico, se você perturba esse sistema de qualquer forma, você quebra a simetria. Quebrou a simetria, o teu sistema te dá alguma resposta espectroscópica, né? Um exemplo típico disso, né, é esse estudo que a gente publicou. Esse aqui é o nosso sal croconato de potássio, que tem duas águas. Esse sal aqui perde facilmente essas duas águas. Quando ele perde essas duas águas, o espectro muda radicalmente, porque ao perder essas duas águas, a estrutura colapsa, diminui a distância interplanar. Tá? Então, por exemplo, o sistema que tinha uma banda típica de respiração do anel,
né? Com as águas, ao tirar as águas, essa banda se desdobra em duas. Ou seja, eu posso ter sistemas diferentes, né? E o meu sistema, a minha sonda, né, o meu composto, vê quimicamente interações diferentes das duas estruturas. Então eu posso usar esse tipo de abordagem como uma espécie de sonda do que o meu composto está vendo lá dentro, né, no lugar onde ele está. E assim a gente fez inúmeros trabalhos utilizando essa abordagem. E aqui no caso, um complexo, uma estrutura supramolecular, né? Aqui um líquido iônico que a gente obteve, né? Aqui uma outra estrutura supramolecular envolvendo a formação de dímeros, né? E os espectros Raman todos são analisados do ponto de vista da resposta que essas espécies químicas nos dão, né? Um dos trabalhos mais recentes que a gente fez, inclusive, né? A gente foi premiado com o convite de ser a capa do Journal of Raman Spectroscopy, mas junto com esse convite veio a nota, né, de $1.200, né, para você pagar, para ser a capa, né? E aí, logicamente, a gente não foi a capa, a gente foi a contracapa, né? Porque a gente ficou chorando que a gente não tinha dinheiro, mas que a gente queria, puseram a gente na parte de trás, né? Mas estamos lá, né? Estamos lá, né? Em química supramolecular também a gente tem bastante coisa sendo feita, né? Aqui são estruturas supramoleculares que mostram geometrias de interação, né? Isso aqui tem interesse porque se eu consigo de alguma maneira, né, trabalhar com a ideia de retirar daqui, né, essas espécies químicas, eu fico com vacâncias grandes o suficiente para aprender coisas aqui dentro, né? E por aí vai. E os espectros Raman, né, vinculados ao estudo dessas estruturas. Vidros, né? A gente tem uma linha de estudo em materiais que envolve a formação de vidros envolvendo polifosfatos, né? Dos quais os espectros Raman são bastante importantes na investigação, né? Para os colegas da física, né, a gente também trabalha de vez em quando, muito de vez em quando, né, com materiais à base de carbono, né? Então, só para mostrar aqui alguma coisa, né? Esse aqui é um trabalho de um aluno de doutorado nosso que estudou o processo de oxidação de nanotubos, né, do ponto de vista de teoria e experimental, né? Na teoria, o que a gente fez foi trabalhar com a ideia de que o ácido nítrico dá origem a essa espécie química, que é o íon nitrônio, e que é essa espécie que deflagra o processo de oxidação das superfícies dos materiais de carbono, né? E a gente consegue seguir, né, o sinal do íon nitrônio como uma banda muito intensa no espectro Raman, em 912 centímetros ou menos 1. Esse é um trabalho também mais recente, foi publicado esse ano, em que a gente está usando leite, na verdade leite estragado, leite que não serve mais para consumo, né, para fazer cimento. É um projeto que a gente tem com o pessoal lá da engenharia. Isso é bem interessante porque a gente faz um cimento que é totalmente diferente. Não é um cimento para construir prédio, né? É um cimento para acabamento, mas que tem uma textura diferenciada, né? E a gente, uma das condições, né, foi o uso da técnica como ferramental para a caracterização do cimento, né? Esse é o nosso grupo lá em Juiz de Fora, né? O cidadão aqui sou eu, né? Há muitos anos atrás, eu tenho essa foto porque eu ainda estou mais garoto, né? Mas o professor Antônio Carlos, que está aqui com a gente, né? Professora Ceri e professor Gustavo, ambos também bastante jovens, né? De tal forma que esse grupo aí é o cerne, né, da nossa estrutura de pesquisa no Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Como conclusão, basicamente, isso aqui todo mundo sabe, né? Estou falando aqui para ninguém que desconheça isso. A técnica de espectroscopia Raman é versátil e simples, né? Ela permite caracterizar os mais diferentes tipos de compostos, os mais diferentes tipos de sistemas, né? Mostrei para vocês aqui os mais variados tipos de sistemas, né? E é a solução dos problemas deste mundo. Eu gosto muito dessa frase. Na verdade, se você tem um feixe laser, você tem uma amostra, você tem um espectro, né? Você então tem condição de fazer análise disso. Mas não é isso só, né? A grande conclusão que a gente pode tirar, né, dessa nossa conversa aqui está baseada no fato de que
Eu saí de um grande centro, fui parar num centro obscuro, para não falar um termo mais, né, pejorativo, né? E mesmo assim a gente perseverou, né? A gente não desistiu, né? A gente achou que valia a pena. Passei 12 anos da minha vida viajando para lá e para cá, com a amostra no bolso, para minimamente conseguir fazer trabalhos, certo? Não fui só eu não, ficar parecendo, nossa, né, o cara, não. Muita gente fez isso naquele período, certo? Até que a gente conseguisse montar um laboratório. Mas, na verdade, muita gente durante aquele período desistiu. E a gente tem um número enorme de colegas nas universidades que hoje a gente critica, que não fazem nada, né, porque são oriundos daquela época e que não perseveraram, seja qual for o motivo, né? Então, fica aí como uma lembrança, né, principalmente para os estudantes. Você não precisa estar no melhor centro de pesquisa, você não precisa estar num bom centro de pesquisa, você tem que estar num lugar onde as pessoas queiram fazer pesquisa, né? E que as pessoas tenham interesse, que as pessoas tenham vontade, que as pessoas tenham, desculpe a palavra pejorativa, que as pessoas tenham tesão, né, para trabalhar, principalmente, né? E assim vocês vão conseguir, seja como for, de alguma forma, né, ter sucesso, né? Se destacar de alguma maneira, e quem sabe um dia está aqui dando um seminário, né? Eu acho que isso que é o mais legal nessa história toda. Eu mais uma vez agradeço, né, a organização do evento, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, disso aqui tudo para vocês. O meu currículo é um pouquinho mais do que isso aí, se alguém quiser dar uma olhada, né, vai encontrar muitas outras coisas que a gente faz no laboratório e que são muito legais, né? O nosso grupo, né, além dos 4 lá, tem todos os nossos alunos, eu não tenho uma foto mais recente, né? Mas estão aí os agradecimentos, né, ao pessoal que deveria dar dinheiro, mas que não dá mais, né? Tem alguns anos que a gente não recebe dinheiro de lugar nenhum, né? Hoje, o meu grande patrono científico é minha mulher, para quem eu peço dinheiro para investir no laboratório, né? Os nomes estão ali, não sei porquê, eu ainda insisto de colocar, né? Fablig ainda existe, né? Zero à esquerda. A gente acabou de assistir aqui a fala de um colega da fundação aqui do Pará, o que é uma tristeza, porque a gente lá em Minas está pior ainda, né? CNPq, FINEP, que deu dinheiro para a compra dos instrumentos, né? A CAPES, que pagou umas das bolsas, né? E do ponto de vista de agradecimento às pessoas, eu fiquei pensando o que fazer, né? Mas tem algumas pessoas às quais eu sou eternamente agradecido. O professor Sala, é óbvio, e o Lulante, eu tive o prazer de trabalhar, né, braço a braço com ele. Fui bolsista de pós-doc dele por 2 anos e não publicamos nenhum artigo, mas, né, a maior parte das pessoas que trabalhou com ele nunca publicou nada, né? Porque